Então, vamos lá. Seguindo a estrutura passada das camadas, né? Essa minha camada, então, dados, faz a comunicação com o que foi feito no banco de dados. Beleza. Eu venho para a próxima camada, que é a camada de negócio, que vai pegar essas informações tragas aqui do banco de dados e passar para o formulário que vai ficar na apresentação. Então, ela faz a intermediação. Botão direito sobre a camada negócio, adicionar classe, e aqui eu chamo de N o nome da tabela, que é a apresentação. N, apresentação. Beleza. Vou adicionar. Aí você pode até fazer aquela mesma coisa, né? Trazer aqui já as duas bibliotecas aqui de utilização do banco de dados. Isso aqui nós vamos precisar, é claro. Essa classe, como ela vai ser acessada de fora, depois pela apresentação, ela tem que ser pública, tá joia? Então, public class. E aqui dentro vem os métodos, né, que vão associar a minha categoria de apresentação. Vou até fechar essa de dados aqui para não ter nenhuma referência, né, nada aí atrapalhar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha camada de N, categoria, e vou copiar os métodos, que é o método de inserção, né, edição, todos eles fazem a comunicação, deixa duas chaves apenas fechando aqui abaixo, tá joia? Que são as mesmas duas que estão fechando aqui. Então, copia todos os métodos e dá um Ctrl V. Vamos entender aqui novamente nesses métodos. Então, aqui eu chamo, né, através de uma string inserir, método de inserção, e falo que eu vou passar dois parâmetros, um string de nome e um string de descrição. O que vai ser isso aqui futuramente? Quando eu comunicar essa minha camada de negócio com a camada apresentação, onde vai estar a tela, que é essa tela de edição de dados, né? Esse é o de categoria, por exemplo. Aqui na aba de configurações, se eu for utilizar esse mesmo modelo de aba e tudo que a gente vai mudar depois os designs em cada uma das janelas. Então, eu vou ter aqui as caixas de texto, ó, de código e de descrição. Esses vão ser os objetos que vão ser passados aqui, né, onde vai carregar o nome e a descrição que vai ser inserida no banco de dados. Aí eu comunico, ó, com a minha camada dados apresentação. Vou até copiar esse apresentação aqui, né? Lá dentro dela, ele vai ter um objeto que vai, então, perdão, ele vai ter objeto não. Eu vou criar um objeto que vem da minha camada dados apresentação. Ele está falando que está errado aqui. Por que ele está dando errado? Eu tenho aqui o meu D apresentação.cs, certo? É porque aqui, ó, se eu vir na N categoria, por exemplo, aqui acima nós temos a ligação, né, da minha camada dados, system dado, eu já fiz, ok, e a minha N categoria, ela busca justamente essa minha camada. Então, de apresentação, vamos aqui voltar novamente, deixa eu dar um Ctrl S para ver se é porque ele não está ali entendendo o objeto, namespace não pode ser encontrado. Uai. Quando dá isso, pode ter certeza aí que é alguma referência mesmo que está faltando. Então, aqui o nome está correto, eu já conferi o nome, né? Provavelmente que ela não está acessível. Então, vamos colocar aqui que ela é pública. Sempre verifiquem isso, ó, na sequência, né, para ver se ele vai permitir, né, que a gente acesse. Se eu deixar ela pública, mesmo assim, ele não tem ligação com essa minha camada. Ele não está dando nenhuma relação com ela, né? Eu vou até tirar esse público aqui, na verdade foi que eu vacilei. Eu não posso deixar o meu método, ele está como método público, certo? A minha classe aqui em apresentação está pública também, ok? Então aqui, até onde a gente tem que parar, né, e tem que analisar, não tem outro jeito. Ainda mais copiando e colando aqui, às vezes a atenção some. Na N categorias, né, assim como agora na N apresentação, eu vou ter que importar, na N categoria, importei a minha camada de dados, ó, using camada dados. É isso que ele está falando, está faltando uma diretiva using, porque eu não consigo, olha aqui, ó, no erro, está faltando lá uma diretiva using ou uma referência assemble, já que o nome aqui está certo. Então aqui eu tenho que pedir, nem precisa do data client, porque eu não vou utilizar ele. Posso deixar, não vai dar erro não, mas eu nem preciso dele. Aqui eu preciso dessa camada dados, ó. Porque se eu não tiver a camada dados importada nesse meu projeto de negócios,
né, nessa minha camada negócio, não consigo associar ela. Agora que eu tenho, o de apresentação já funcionou. E aí eu vou ter que continuar trocando também as referências, né? Então aqui vai ser de apresentação. E eu vou explicar aqui a continuação na próxima aula.